Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG. Programa feito em parceria com a TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer ver, normalmente na palma do celular. Você consegue isso acessando a página, acessando o seu Play Store no seu Android, digita TV Ondas Play, baixa o aplicativo que lá se encontra e você começa a assistir online de onde você estiver. Infelizmente, ainda não temos para a base de iPhone. Muito obrigado a todos pela presença. Como eu disse, muito boa noite. O programa sendo transmitido para dezenas de países, em função aí da força que o streaming tem. Temos hoje muitas pessoas nos respondendo e nos parabenizando pela nossa troca de estúdio. Estamos ainda num processo de adequação, né, digamos assim. Então, tivemos 2 programas aí que foram repetidos. Pedimos desculpas a vocês por conta disso, mas é tudo para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa transmissão. E não tenham dúvida que vai melhorar consideravelmente, não é? Afinal, tudo precisa ter evolução em tecnologia. O tema de hoje é um tema muito curioso, embora muitas das vezes relevado por achar-se já grandemente discutido, mas a gente entende de uma outra forma, e a gente vai explicar o porquê, que é a segurança do trabalho dentro da agenda ESG. Onde é que está isso, né? Segurança do trabalho não é o S do ESG. Então, eu tenho E de meio ambiente, S de social e G de governança. Onde é que está a segurança nesse processo? Então, aguarde que você vai saber e vai descobrir aonde. Os números que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, não são números que nos deixam felizes, né? Embora nos últimos 10 anos nós tenhamos atingido uma redução de aproximadamente 26%, para ser mais preciso, 25,6%, dados do próprio governo federal, na quantidade de acidentes de trabalho. Os últimos anos têm sido extremamente preocupantes. Em 2020, nós tivemos aproximadamente 447 mil notificações de acidentes ou doenças de trabalho. 21, tivemos um aumento de 37%, indo para mais de 612 mil ocorrências. São números que nos deixam muito preocupados, porque sabemos nós, eu já sou profissional de SMS e sustentabilidade ESG já há bastante tempo, são números que refletem o que foi notificado. E ainda nós temos uma subnotificação muito grande no Brasil. A gente vai conversar com o especialista e talvez ele consiga dar para a gente números aproximados, qual é a estimativa dessa subnotificação e por que ele é feito, né? A Organização Internacional do Trabalho nos traz também dados, de novo, alarmantes, que a cada 15 segundos morre um trabalhador no mundo decorrentes de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. A cada 15 segundos morre um trabalhador no mundo. E a cada 15 segundos ocorrem 160 ocorrências de acidentes de trabalho. São dados da Organização Internacional do Trabalho. Então, isso é extremamente preocupante. Nós estamos falando de pessoas. Quando eu falo aqui esse número, cada número desse representa um ser humano, homem ou mulher, pai, mãe, filho, tia, tio, avó, enteado, sobrinho. Cada um desses tem um CPF, tem uma história, tem relações, deixou amigos, parentes, cônjuges, filhos, netos, e não volta mais. Fica a lembrança, mas se partiu, se foi. Independente da crença que nós tenhamos, a gente sabe que vai encontrar com eles mais tarde, mas ainda há um período grande ainda dessa distância. E por que isso continua acontecendo? Nós estamos no século XXI. Nós temos, o homem já foi à Lua, já tem mais de 50 anos. Hoje já se fala em popular Marte.
e outras luas, né, e outros planetas. Já se fala em sondas dando a volta no sistema solar. Nós já temos dados ainda curiosos sobre a exploração espacial, com altíssima tecnologia, e, infelizmente, acidentes como esse ainda continuam acontecendo. Como? Por que eles ocorrem? Onde isso está relacionado? Como a ESG pode ajudar nesse processo? Então, é algo que a gente precisa estar muito atento quanto a isso. E nós trouxemos aqui hoje um especialista para falar desse assunto, Carlos Eduardo Menezes. Trabalhamos juntos já em longas praças, né? Temos aí uma história de trabalho já longa, né? Trabalhamos juntos no projeto no Amapá, trabalhamos juntos em Corumbá, no Mato Grosso, trabalhamos juntos em processos aqui no Rio de Janeiro também. E Carlos hoje vai nos ajudar nessa discussão. Ele é engenheiro civil, segurança do trabalho, 18 anos atuando na área de consultoria técnica e engenharia ocupacional na indústria, mineração, acredito que seja pela boa parte que nós passamos junto lá, área offshore de saúde. Ele é pós-graduado em ergonomia, com foco em operação em campo, consultor de conforto, né, também. Atualmente ele é gerente técnico da área de segurança do trabalho, gerindo iniciativas inovadoras na Doutor Ocupacional, uma health tech em saúde e segurança do trabalho. Ele atualmente lidera iniciativas educacionais para a força de trabalho, garantindo conformidade e tudo mais. Presta consultoria também estratégica para otimizar os recursos financeiros através da gestão eficiente do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. A gente vai falar disso também, ligado à questão do INSS, e empenhado em aplicar soluções inovadoras. A missão dele é criar ambientes laborais mais seguros, saudáveis e eficientes. Então, dando aqui uma palhinha de quem é o Carlos Eduardo Menezes, que eu chamo carinhosamente de Cadu. Seja muito bem-vindo, Cadu. Boa noite a todos. Carlos Camargo, mais uma vez agradeço aí o convite, estar aqui contigo. E com certeza a caminhada é longa, né? E para você ter uma ideia, até a questão do nome Cadu foi na época que eu era estagiário. Então, você viu, você esteve muito próximo no início da minha formação. E isso é engrandecedor, que foi realmente uma escola aí que nós... para mim foi uma grande escola. Trabalhar contigo nesse projeto sempre foi algo agregador, né? Então, tive aí ao longo da minha carreira pessoas como você que com certeza fizeram a diferença, e hoje estamos aqui para poder falar um pouco desse tema, que realmente, como você falou, às vezes é muito esquecido, os números são assustadores, vamos falar assim. Então, a temática é atual. O acidente de trabalho é uma coisa que não envolve só trabalho, mas vida pessoal, como você começou a falar ali no início, né, para quem fica. Então, vamos bater um papo sobre isso, vamos conversar hoje sobre esse cenário, o que a gente pode fazer, o que está se fazendo, o que está acontecendo nessa área de segurança do trabalho, como ela está contribuindo, se de fato está contribuindo, apesar que os números estão aumentando, por que isso está acontecendo. Então, estamos aqui para isso. Eu tenho para mim aí é uma opinião minha particular, e se não a totalidade, mas uma grande parte dela, esses acidentes estão sempre relacionados à questão humana. Não necessariamente falha humana. É muito ruim quando a gente coloca isso, que a gente sempre coloca a responsabilidade no ser humano. E aí, quando a gente fala em condições, falha de... Oh, meu Deus, não é falha humana, as condições humanas, né, de trabalho, de ambiente, a gente divide também essa responsabilidade com a própria empresa. Então, na verdade, não é uma falha humana, são as condições que muitas vezes levaram a que isso acontecesse. E normalmente isso não é dissociado, não é uma falha única. Tem aquela principal, mas ela é composta de outros multifatores. E a grande pergunta que fica, Cadu, com toda essa tecnologia, com horas, dezenas, centenas, milhares de horas de treinamento, acidentes assim, quase de desenho animado, continuam acontecendo de tão simples que você simplesmente não consegue
entender como que a pessoa se colocou naquela condição de risco e como que o acidente aconteceu. Perfeito, perfeito. De fato, o contexto com relação ao acidente, ele não é uma coisa única, né? Algo semelhante a acidente aéreo. Sempre gosto de assistir investigações de acidentes com aeronaves, porque a gente entende que não existe um fator único. Na verdade, é um conjunto de falhas que vai culminar, de fato, num acidente, o que vai acontecer. Então, eu acho que no contexto do Brasil, você tem a questão social hoje, a questão da nossa formação educacional, você tem N fatores que vão contribuir para isso. Né? Às vezes as pessoas elas se sujeitam a determinadas condições de trabalho porque é o ganha-pão dela, é aquela situação. Então você tem esse meio construído dessa forma e você tem um grande problema também que eu vejo, tá? Que é quem está acima, quem gerencia essas atividades, quem toma conta desses trabalhadores na ponta, porque eles acabam tendo parcela porque eu vejo que não há uma boa formação dessas pessoas e eles, principalmente, eu enxergo também que eles não conseguem entender que quando a gente fala de segurança do trabalho, quando a gente fala de proteger a vida, eu acho que tem um fator humano que está acima de tudo, cuidar de uma vida de uma pessoa, que ela tem uma família que está esperando em casa, isso aí as pessoas não pensam sobre isso. Essas lideranças não enxergam vamos falar assim, as consequências, os custos, o impacto na sociedade que causa um acidente de trabalho, ou no caso mais extremo, um óbito, né? Porque quando você tem um óbito, você tem um impacto de família, de se é o arrimo, você coloca a família em situação de vulnerabilidade, você impacta a sua empresa, né? Eu acho que isso está começando a se tornar mais visível agora, tá? Mas eu acho que as situações de liderança, de gerenciamento dessas atividades ainda demandam um pouco de formação, até mesmo uma situação de visão de gerenciar essas atividades, né? Se você hoje perguntar para qualquer gestor de equipe, um gerente de área, se perguntar o que eles fazem, né? Eles vão falar muito provavelmente que eles fazem o quê? Não, a gente planeja, a gente organiza, eu coordeno, eu controlo, né? Mas se você vai ver na prática mesmo, você vai se surpreender que eles estão bem distantes daquilo. O papel está ótimo, né? Mas na realidade no papel cabe tudo, né? Exatamente. Então, como eu falei, é uma sequência de situações que geram essa condição. Essa questão do aumento que a gente tem percebido, como você falou, tem a questão das subnotificações, ou seja, tem muitos acidentes que acontecem do trabalho e não são notificados, ou seja, os órgãos competentes não são informados de que aquilo aconteceu. Eu acho que hoje está se tornando um pouco mais visível o que de fato está acontecendo, tá? Porque, vamos voltar aqui em 2022, né, que quando começa agora na legislação, entrar um programa de gerenciamento de risco que passa uma responsabilidade para as empresas, elas olhem com um pouco mais de cuidado e atenção todo o ambiente de trabalho, porque como que era no passado, né? Não sei se provavelmente tem empreendedores, pessoas aí da indústria, que sabem que no passado existia o tal do PPRA, o famoso PPRA, que era aquela análise de risco, para você identificar quais são as possíveis doenças. Era só para inglês ver muitas vezes, era só papel. E exatamente, era só papel e focava-se muito na questão da saúde ocupacional, ou seja, naquilo que você vai estar fazendo no trabalho que vai causar uma doença a longo prazo. Isso, no cenário de acidentes e doença, isso era uma parcela muito pequena, isso era 10% dos problemas relacionados a doenças e acidentes. Então, essa virada que a gente teve agora em 2022, quando fala que, claro, existiam normas até então, tinham normas regulamentadoras, falavam de todas as questões de trabalho natural, espaço confinado, tinha muitas regras, mas ele atribui agora uma responsabilidade maior para as empresas, porque elas precisam olhar toda a sua atividade, quais são os riscos envolvidos no exercício daquela atividade que eles executam. Então, a equipe, o que aconteceu? E a gente ainda percebe hoje, até da própria equipe técnica das áreas de segurança, uma dificuldade de conseguir ter essa percepção de risco.
Então, a gente tem um grande problema ainda que está no meio do que a gente falou do contexto social, de formação, de educação, que é também a gente ter os profissionais com uma dificuldade de poder enxergar que aquela situação é um potencial de risco que pode gerar um problema para a empresa. Tá? É uma mudança. O INSS hoje está se reformulando nesse sentido de que, isso desde quando entrou a questão do seguro do acidente de trabalho, que as empresas recolhem folha, começar até punir, vamos falar assim, punir as empresas que acidentam mais, porque não adianta, né? Antigamente as pessoas se acidentavam, joga para o INSS, bota lá, encosta para o INSS. E quem pagava a conta eram os contribuintes. Então, semelhante a algo a seguro de carro, vamos falar assim, o seguro de carro, né? Você faz um seguro de carro, se você não se acidenta, se você não bate, você se não aciona o sinistro, você provavelmente na renovação do seguro você vai ter um desconto, né? O INSS está bem nessa linha, ou seja, se você não acidenta, você vai ter um benefício ali em folha. Mas aí o problema é a subnotificação, né? De você ser pressionado para não fazer. Embora hoje o trabalhador tenha acesso ao portal do INSS, ele pode abrir a CAT por conta dele. Exatamente. Então, só que aí você se expõe, né? Sim. Aí tem um ponto que a tecnologia favorece. É difícil hoje alguém não ter um celular na mão que tem um acesso à internet, que possa tirar uma foto, fazer um registro e fazer essa abertura, essa comunicação, é um direito do trabalhador. Né? Então, e a questão da informação está muito mais acessível. Né? Hoje os trabalhadores estão um pouco mais conscientes, né? Eles estão com a informação na palma da mão. Tudo bem que muitas das vezes usam os celulares para coisas que não são nada relevantes. Mas tem informação que chega de fato, eles acabam conhecendo um pouco mais do que estariam aí cobertos com relação à legislação, os direitos que eles estariam cobertos. E essa facilidade também de poder entrar no portal e fazer sua notificação do que aconteceu. Tá? Então, eu acho que essas coisas acabam se tornando mais visíveis. A gente vê essa questão do acidente tratado de uma forma mais séria, porque hoje esse impacto, toda essa comunicação desses acidentes, esses relatos, hoje está doendo na parte mais sensível do corpo humano do empresário. É o bolso. É o bolso. É o bolso. E aí o que acontece? Quem tem que provar que o acidente não ocorreu, por caso, não é o empregador, é a empresa. Quem tem que provar que deu todas as condições, treinou, identificou risco e tudo mais, é a empresa. Exato. Então ela fica numa situação que, quando ocorre qualquer acidente dele, diferente do que era antes, ela é colocada em xeque e esses pontos pesam todos negativamente contra, né, o seu interesse. Então é muito mais interessante ter essa antecipação para que possa esses riscos serem identificados. E aí minha pergunta para você é: o que o PGR trouxe de novo nesse processo? Perfeito. Qual foi a grande mudança? Vamos lá. Eu acho que a grande mudança é olhar para aquilo que mais ainda é ofensor no que a gente vê de acidentes do trabalho, tá? Que são realmente os acidentes típicos, né? Parte com eletricidade, quedas em altura, coisas que até então tinha norma, mas não era tão observado com relação a isso. Eu acho que dá uma percepção, a esperança era essa, eu cheguei a fazer reuniões com o auditor do Ministério do Trabalho para entender qual seria a visão deles após a operacionalização do PGR. Quando começasse a rodar, o que seria diferente, né? A grande diferença seria essa, eles queriam que, de fato, saísse um documento papel, que era o PPRA, para que eu quero ver o gerenciamento de fato acontecendo. Eu não quero que você pegue um aparelho e você vá lá medir todo ano que tem ruído, está afetando os seus colaboradores. Você registrar isso num documento que tem ruído. Eu quero saber o que você vai fazer para isso ser minimizado. Então, a percepção que eu tive no início, e acho que a gente está vendo agora com relação a algumas ações do Ministério Público, principalmente está pegando bastante pesado com as empresas que não estão cumprindo as normas, é exatamente como você está fazendo. Ele não quer mais. Antigamente, a grande fiscalização apresenta o PPRA, está ótimo, está apresentando. Não. O que você está fazendo? O que você treinou? Quantas pessoas você treinou?
Qual é o teu histórico de acidente? O que você está fazendo em cima disso? Qual é a tua área? Qual é a sua maior ofensor hoje dentro da sua empresa? Qual é a sua área? O que você fez para que isso não volte a acontecer? Então, uma questão bem mais analítica do que era antes, né? Exatamente. Até um ponto interessante que você falou, analítica. Tanto que a partir de saúde ocupacional, que era o relatório anual, que eram compilados os exames que você fez ao longo do ano, ele passa a ser um relatório chamado relatório analítico. Porque ele quer entender, não só eu fiz tantos atos admissionais, demissionais, não, ele quer entender o seguinte: como está a saúde do trabalhador? O que realmente está, qual é a área que você está tendo afastamento? Tá? E se teve alguma relação com o trabalho? Você teve afastamentos na área X, e por que isso? Tem alguma coisa a ver com o trabalho? E quais são os dados que você tem dos resultados dos seus exames e da parte de segurança do trabalho compatibilizada? Você olhou esses dois em conjunto e chegou a uma conclusão que isso tem relação com o trabalho ou não? Então, essa questão, a gente está percebendo que está muito mais analítica. Não é só de eu apresentar o documento, está aqui. Não. Ele quer saber como isso está evoluindo, porque no final, o que acontece hoje? A questão, o impacto do INSS com relação a esses acidentados é muito grande. Essa conta é muito grande. Então, assim, quando você entrou um fator para você penalizar quem acidenta mais, é para que você dê um respiro para o INSS. Porque, peraí, eu tenho que... Essa massa que está se acidentando, peraí, alguém tem que puxar o dinheiro e pagar junto. Né? Interessante. E você, exatamente. É o que eu falei, é muito uma coisa similar ao seguro de carro. Você faz seguro, acidentou, você pode dirigir bêbado. A sinistralidade aumenta para o ano seguinte. Exatamente. E outra coisa, que nem do carro, você pode dirigir bêbado um carro? A lei fala que não. Você pode? Posso. Está com seguro? Se bater? Vai bater. Se acidentar, quem vai pagar? Talvez o seguro descobrir que você fez... Muito possivelmente o seguro não vai pagar. E não vai pagar. E o INSS está fazendo isso. As empresas hoje que você tem evidências de que um acidente ou um óbito foi por conta de negligência, não vai ser o INSS que vai pagar mais a conta. Inclusive porque a própria equipe do Ministério do Trabalho, do INSS, tem treinado os delegados de Polícia Civil na questão dos acionamentos de acidentes em canteiras de obra, dentro da indústria, para que eles tenham a visão de que, peraí, que não foi um acidente. Eu sabia disso. Sim, exatamente. Para quê? Para que você tenha essa visão de que não, isso aí foi um acidente de trabalho, isso foi um crime, né? Que as pessoas esquecem que o acidente de trabalho é um crime, é uma vida que foi perdida ali. Vamos falar no óbito, no caso de, ou numa situação de amputação que for, é um crime. Isso vai ser investigado pela polícia. A polícia entra. Então, esses dados hoje comentam o quê? Uma situação de o INSS chegar contra a sua empresa e falar assim: eu não vou pagar a conta, quem vai pagar é você. São as chamadas ações regressivas aí que começaram já há um tempo, como a nossa... regressiva? Ações regressivas, exatamente. O que acontece? Já, como a nossa justiça é um tanto lenta, né? Então, esses últimos, talvez, 8 anos, né? Agora que a gente está vendo os resultados das ações do INSS contra empresas, 98% de ganho de causa para o INSS. Nas questões de invalidez, de pensões, vitalícias. Opa, peraí, a empresa é culpada? Então vem cá, o que você tem aqui? Eu tenho teu navio aqui, vamos empenhorar seu navio e você paga a conta do senhor e da família que ficou prejudicada por conta desse acidente, por conta da sua negligência. Então, eu acho que isso está dando um novo cenário aí para a segurança, está se colocando aí a segurança como um ponto de apoio, né? Não só na preservação da vida, mas da preservação financeira da empresa. Né? Aí a gente começa a entrar no ESG e a gente cria exatamente mecanismos aqui. Era essa puxada que eu ia fazer, que normalmente as pessoas se perguntam, tá, mas onde é que está essa história aí? Onde é que está esse ESG nessa parada? Bom, vamos para a eliminação, então. Não está no meio ambiente. Poderia estar? Poderia, porque alguns acidentes do trabalho podem ter repercussões em questões ambientais diversas. Sim, sem dúvida. Vamos entrar aqui no caso. A questão de governança, ela tem o apetite para esse processo de risco. Então, na verdade, eu diria que os acidentes ficariam divididos um pouco. Não me arriscaria em qual porcentagem, mas um pouco no S, um pouco no G. Por quê? A partir do momento que você, na governança, define qual é o risco associado que você vai assumir no seu processo, que é o apetite ao risco,
ele vai ser precursor, ele vai ser o atuador, o ator nesse processo. Como assim? Vamos pegar o exemplo do carro que o Cadu colocou. Então você vai fazer um seguro de carro, o carro é novo, só que eu não quero botar espelhos e pneu no seguro. Por quê? Porque espelho e pneu vai custar mais ou menos aí R$1.000, R$500, eu pago do meu bolso, não quero gastar a minha apólice. Beleza, então o seu apetite ao risco está dizendo que eu não quero uma apólice completa, eu quero uma apólice que tire espelhos e pneus. No trabalho é a mesma coisa, você vai investir naquilo que você entende que são os riscos e vai deixar para o seguro o resto, é o seu apetite. Não vou dizer que está certo ou errado, é a sua ideia. Só que, às vezes, esse espelho e esse pneu podem virar um problema maior, ocasionando outros problemas. Tá? Mas é um risco que você correu. Muito bem. A partir do momento que isso é definido na governança corporativa, isso vai em execução na companhia inteira. E aí, quando acontece um acidente como um óbito, por exemplo, vamos pegar o caso mais extremo, isso abala a companhia inteira. Não porque as pessoas conheçam todos, uma companhia de 2, 3 mil pessoas, certamente não. Mas, independente disso, é uma vida. E aí, querendo ou não, as causas, as pessoas vão saber do que aconteceu. E se fica patente que é algo negligente, omisso ou imprudente, são coisas distintas, cada um deles, o clima fica muito ruim. E dependendo da frequência com que esses fatos ocorram, torna-se um ambiente, além de perigoso para você trabalhar, ruim para você trabalhar. Perde-se o elan do propósito da pessoa com aquela empresa. Porque na empresa aparece na televisão dizendo que ela respeita a vida. Veja, ela não está falando de segurança. Respeita a vida, respeita a diversidade. Aqui nós não temos racismo, nós respeitamos a todos, porque as pessoas estão morrendo. Independente de ser negras ou brancas ou pretas, as pessoas estão morrendo. Então o discurso descola da realidade. Quando isso ocorre, isso vai ter um impacto muito grande ali. Aí o que acontece nessa visão toda ESG desse processo? O ESG é uma avaliação de risco do processo comum. Então, o risco do negócio começa a se colocar maior. Por quê? As pessoas perdem um compromisso. Todo mundo agora, quando dá 5 horas, vai embora, independente do que estiver acontecendo. Estou aqui só pelo meu trabalho. Começa a ter um descolamento disso. Ou talvez nem houve nunca um colamento, né? Mas o que eu quero dizer é que isso impacta diretamente nesse processo. Então, a segurança do trabalho, assim como a questão ambiental, de responsabilidade social e todas elas, ela é parte integrante desse processo. É um processo complexo, não é algo simples que uma coisa relaciona com a outra. Isso tem uma multiplicidade de fatos. A gente vai ficar aqui a noite inteira falando. É gigantesco. Então, isso mostra mais uma faceta da gestão da companhia, seja ela grande, pequena ou média, o quão importante a vida é para você. E se isso não estiver alinhado com o seu discurso, isso é um caos, cara. Uma catástrofe. Você se perde totalmente. Totalmente. E aí estoura sempre no lado do SMS, né, de saúde, meio ambiente e segurança. O engenheiro de segurança não é bom, o técnico não falou, o gerente de segurança não prestou atenção. E aí, quando você vai ver, não é bem assim, faltou investimento, o diretor ficou sabendo, não se posicionou, a companhia não quis fazer, e uma série de outras coisas que a gente sabe que acontece. Então, essa é a grande relação que existe dentro desse processo. E como é que se tem visto, antes de chamar você, Cadu, vou fazer uma pausa aqui, a gente vai chamar aqui os comerciais para Connect. Venha fazer parte da melhor conexão da cidade, desfrute de super benefícios. Conheça os melhores e mais velozes planos de internet e fique super conectado. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 021 2042 3011. Agora, a propaganda do anúncio da Connect. Com você, William. Com a fibra ótica da Connect, você está sempre 100% conectado. Aproveite nossas promoções. Temos o plano ideal para você. Connect Internet, a melhor conexão da região. Entrando na parte ambiental, queria comentar sobre isso. Ah, legal. Vou te falar como. Voltando aqui, então,
A gente estava aqui falando rapidamente aqui no background. Cadu, como é que está essa questão toda que a gente abordou, desses comentários que eu fiz agora? Você estava falando que está chegando também na questão ambiental, de uma forma como nunca tinha chegado antes. Perfeito, vamos lá. Então, assim, a questão da governança, sem dúvida, aí a segurança do trabalho está dentro dessa área, porque você tem hoje uma cadeia de normas regulamentadoras, de legislações trabalhistas previdenciárias que realmente a área de segurança ela é o suporte para os empresários, para os tomadores de decisão, é o apoio técnico de mapeamento dessas situações, né? Até porque segurança do trabalho não é o engenheiro de segurança que faz, muito menos o técnico ou enfermeiro. Quem faz a segurança do trabalho é o dono da empresa, é a direção, que compra a ideia de fato, entende que aquilo é algo que garante a segurança do trabalhador e garante a segurança da sua marca, da sua empresa, sem sombra de dúvida hoje, né? Segurança do trabalho, você garante todos os lados, né? Aquilo que a empresa apresenta no comercial, ela vai garantir na prática também, tá? Na questão social, a segurança do trabalho, ela entra também, porque você tem que falar de promoção de um meio de trabalho seguro e saudável. Então, você está falando de um bem-estar de funcionários, de um bem-estar que garanta que o funcionário ele se identifique com a empresa, você consiga reter talentos e você não tem aí uma alta rotatividade, porque uma empresa que talvez não ofereça um ambiente saudável e seguro, as pessoas se sentam, não querem colocar sua vida ou sua família em risco numa situação dessas, né? Então, a possibilidade de você ter um turnover maior, dela estar saindo da sua empresa para ir para o concorrente, não vai acontecer se ele oferece uma condição ambiental de trabalho. Tá? Já na parte ambiental, como que a gente tem trabalhado? A grande questão hoje da segurança do trabalho é que aquilo, você tem uma cadeia de legislação, você tem uma cadeia de processos que às vezes são morosos. Hoje a gente vê muita equipe técnica usando papel e planilha de Excel, né? Você vê recursos financeiros sendo gastos com HH de profissionais de segurança de uma forma ainda muito precária na execução de serviço. O que a gente tem visto hoje, né, um ano e meio que eu estou no doutor ocupacional, e a gente tem esse viés de tecnologia, é exatamente esse. A gente entra a área de saúde e segurança para quê? No aspecto de que você faz processos mais simplificados, você poupa HH de profissionais que às vezes estão envolvidos, desviados de suas funções para estar fazendo segurança do trabalho, para fazer controles manuais. Então, a questão da tecnologia, eu ainda acho que é deficiente na área de segurança, né? A gente tem, às vezes, equipes de SESMs, né? Equipes de engenheiros, médicos do trabalho, que estão ali sem colocar em prática. Só para atender o mínimo, né? Só para atender o mínimo, e eles estão engargalados para atender esse mínimo. Porque... Não deixando de ser responsável civil e criminalmente pelos seus atos ou omissões. Ainda tem isso. Tem isso. Ainda tem isso, ou seja, vai ser quando acontecer o BO, vai ser o primeiro que vai estar lá na delegacia. Então, assim, esses processos hoje acabam prendendo esses profissionais para que eles vão para campo, analisem os dados e tomem decisões. Então, a tecnologia hoje tem entrado exatamente para se tornar poupar energia, recursos que você gasta, por exemplo, papel. Hoje eu opero saúde e segurança sem papel, tá? Só que na empresa que eu estou, tem um ano meio que não pego um pedaço de papel para assinar um documento, tá? Então, assim, recurso, pegar o seu tempo e realmente trabalhar em que eu preciso analisar dados. Mas isso são softwares, são ferramentas próprias de vocês ou são contratados? Sim. Não, sim, a gente tem ferramenta própria, a gente tem uma área de TI que exatamente desenvolve soluções para que a gente possa, por exemplo, todo um fluxo de RH, médico, contratação, isso tudo ser digital. Não há mais a questão de você ter, por exemplo, eu tenho que contratar um arquivo para guardar os prontuários médicos, as cópias dos atestados médicos. Então, as redes de atendimento médico, as clínicas estão todas dentro desse processo. São digitais, coisa digital. A gente fala que nós somos paperless, ou seja, não tem papel. A gente quer que o profissional de segurança, o profissional de saúde, ele tenha o tempo dele para que ele pegue aquelas informações, porque a área de segurança e saúde tem muita informação relevante. Infelizmente,
se você não tem tecnologia, você está com isso escrito em um monte de papel, em um monte de caixa box guardado em arquivo, você não consegue analisar de que, peraí, eu tenho problemas na minha empresa, eu tenho casos potenciais de adoecimento, ou casos de que eu vou ter uma sinistralidade no meu plano de saúde que eu posso tratar ali. Então, é essa visão de saúde ocupacional que passa agora a ser uma visão mais corporativa, né, com o uso da tecnologia. Então, indo ao que o Ministério do Trabalho, os auditores falaram, eu quero que as empresas façam, executem melhorias. Eu não quero que você mostre que eu tenho ruído. Entendi. O que você fez para o ruído? Eu tenho uma exposição... Deixa aí, a gente vai falar da tua empresa, mas no final bota aí o telefone, passa aí para a gente colocar aí na tela. Ah, tá, beleza. Mas esse é o viés. Então, a gente acaba entrando na parte ambiental porque a gente otimiza HH, recurso humano, a gente otimiza recurso financeiro, deslocamento de funcionários, de você consumir papel para você ter controles. Então, a tecnologia da segurança precisa ser evoluída. A gente, como eu falei, tem muita coisa manual, nossos profissionais ainda estão muito engessados em prancheta, papel e relatório no Word, e não realmente ter dados analíticos para poder analisar, integrar isso, porque o grande diferencial hoje é você ter esses dados, você integrar esses dados, né, e você dali tomar decisões. Realmente, a partir daí, você vai tomar decisões. Decisões, por exemplo, eu vou fazer uma CIPAT, uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Qual o tema que eu vou escolher? Aí o pessoal olha, pergunta ao RH, né? Vamos falar sobre fumo. Tá, mas você tem 1%, ou menos de 1% da sua população fuma. Mas você tem 20%. Não é representativo, né? Exatamente. E sobrepeso. Talvez nem saiba qual é a representatividade nesse negócio. Exatamente. Então, às vezes, você vai gastar dinheiro, você vai gastar recursos, você vai gastar energia nesse aspecto. Eu costumo dizer que eu gosto muito do livro da Alice no País das Maravilhas. Porque é um livro que, dependendo do tempo que você lê, você tem uma ideia diferente. Então, em determinado momento da história, para quem não sabe, a Alice caiu num buraco, né, entrou num mundo de faz de conta, ela se depara com uma estrada e tem um gato numa árvore, no galho. Aí ela pergunta para o gato assim, gato, essa estrada leva para onde? Aí o gato responde para ela, Alice, para onde você quer ir? Aí ela responde para o gato, qualquer lugar, tanto faz. Aí o gato responde para ela, bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Você falou, me veio na hora esse exemplo da leitura. E é exatamente isso. Se a gente não sabe para onde a gente quer, a gente não tem esses dados que a doutora ocupacional oferece, você fica numa situação, eu vou fazer uma campanha de tabagismo, mas aí alguém levanta e fala, vem cá, quantos % a gente tem de pessoas que fumam? Não, vamos fazer uma campanha contra o fumo. Interessante, mas será que não é melhor fazer uma campanha contra o açúcar? Ou contra o sedentarismo? Não sei por quê. Você não sabe quais são os dados. Exato. E você tem os dados. Tem que ligar para a empresa de medicina que tem as clínicas para fazer um levantamento de quanto... Porra, cara, quanto tempo vai tomar isso? Acabou, cara. Passou. Exato. É jornal do dia seguinte, cara. Já era, não tem mais notícia. É velho. Exatamente. Então, essa questão de... a gente acaba entrando nessa área ambiental por conta disso, de otimizar tempo, recursos, papel... É bacana, não conhecia uma empresa que tivesse isso ainda, cara. Muito legal. Isso. Então, assim, é essa modernização que a gente quer levar, de fato, principalmente para as lideranças, né? Acho que tem aí também um papel grande das lideranças, que elas comecem a enxergar como segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, né? Saúde ocupacional indo mais para uma saúde corporativa, porque a ideia exatamente é integrar com o plano de saúde. Hoje uma grande conta dentro das empresas e elas estão pagando e elas poderiam estar tendo ações preventivas para você não ter uma sinistralidade tão alta, né? Os dados hoje eu tive um ponto que você levantou. Hoje eu tive num encontro na Firjan, aqui no Rio de Janeiro, e foi apresentado exatamente um fato muito interessante. A Heineken criou, acho que em maio último agora, a primeira diretoria de felicidade da companhia. Então tem uma diretora de felicidade. Muitos vão torcer o nariz, que besteira, nada.
Uns dão um nome de felicidade, outros dão um nome de bem-estar, de saúde, o que quer que seja. O fato hoje, diferentemente do que era 20, 30 anos atrás, as pessoas trocam de trabalho por causa de R$10, R$20. E não somente pelo valor, muitas vezes pelo tempo que eu despendo com a minha família. Então, por exemplo, eu sou analista, ganho R$10 mil, R$15 mil, vamos botar 15. É um bom analista, R$15 mil. Mas eu tenho que trabalhar sábado e domingo, muitas das vezes, 2, 3 horas que seja. Por quê? Tem muitas tarefas. Esse tempo eu perco com a minha família. Aí aparece uma mesma opção para você trabalhar ganhando 13. O cara topa, porque não tem trabalho final de semana. Eu ganho um pouquinho menos, mas eu vou estar perto da minha família. A minha filha que está crescendo, meu filho acabou de nascer e tudo mais. Então, são detalhes que antes não eram tão relevantes, não era dado tanta ênfase. Hoje, a pessoa que não está feliz no trabalho, ela vai gerar um não engajamento. Você começa a ter rotatividade nesse processo. Se você tiver rotatividade de 4%, quer dizer o quê? De 100 pessoas na sua empresa, 4 estão constantemente entrando e saindo. Então você paga por 100, mas você só tem 96. 4 está no entra e sai. Você não tem ali de corpo e alma. O cara, quando você começa a climatizar o cara sai, entra outro. E aí fica nesse ciclo. Fora o custo. Exatamente. Não é barato. Uma pessoa que tem em média aí de R$2.500, foram os dados que eu vi hoje, custa normalmente 60 mil para você trocá-la. Entre contratação, distrato, exame médico, plano de saúde, 60 mil. É essa conta que eu vi lá, referenciada lá por várias consultorias. Isso um salário médio de 2.500. 60 mil. A conta é cara, a conta é alta. Não é contratar assim. Errado é muito ruim. Não, sim, não, e o que você falou, tem um impacto financeiro, tem um impacto da equipe, o impacto no que nas suas entregas. É intangível, é incomensurável. Você começa a ter o reflexo lá na ponta, porque o produto ou o serviço que você entrega, ele vai ser impactado. Não tenha dúvida disso. Exatamente. E aí, isso impacta diretamente essa questão toda de ESG, por causa desse propósito, desse processo todo. Você não vai ter engajamento, consequentemente, o C da ESG, que é a cultura e o comportamento, fica completamente comprometido. O que você vai ter é o que eu costumo chamar do ou Walking Dead ou um lugar silencioso. Né? Depende do filme que você está. Ou você vai andar igual zumbi ou você vai fazer silêncio, não fala nada. Pô, o cara vem aí, fica quieto, ninguém comenta nada e tal. Esse cara não vai demorar muito tempo, vai sair, cara. Ou essa mulher. Né? Exato. Não vai demorar muito tempo. E aí você vai gastar dinheiro, de novo, contratação. Então, além de tudo, perde-se muito dinheiro. Então, investir em segurança, em saúde, em bem-estar hoje, é muito mais do que um custo. É um investimento. Sim, não é uma coisa... Acho que se fazia muito isso para mostrar assim, eu faço uma coisa diferente para meus funcionários. Era mais um marketing. Ainda tem disso. As pessoas hoje são mais... com o advento da informação e desse negocinho aqui, né, que é o celular, isso cai por terra, porque é fácil você checar. Fácil. Então, tem gente que insiste nessas coisas. Fazer o quê, né? Não vai muito longe. Na volta do quarteirão já caiu a história, cara. Exato. E aí fica desacreditado, fica ruim. Você tem que trabalhar, ninguém vai abandonar a empresa por causa disso, ficar em casa. Mas a primeira opção que ela tiver para ir para um outro local, você não tem a dúvida que o cara vai trocar. Vai trocar. E isso impacta diretamente nas questões de ESG, de investimento, de tudo isso. Então, é um somatório de coisas, né? Um processo longo nessa situação toda. Exato, sem dúvida. E, bom, a última pergunta que eu tinha para você era nessa questão do FAP, né? O fator de acidente previdenciário, que está intimamente ligada com a quantidade no reporte que você faz de notificações de acidente e doença do trabalho. E hoje isso é automático, porque já está no e-social, que é outra íngua gigantesca nesse processo, e muitas empresas ainda não têm isso otimizado, ainda tem gente ainda padecendo quanto a isso, que pareça. O e-social foi adiado, eu lembro, pelo menos 2 vezes, para a entrada em vigor. Esse ano entrou efetivamente em janeiro, se não me engano.
E aí voou pena para tudo que é lado, cara. Vamos que vamos, e muitas empresas hoje ainda estão penando quanto a isso. O que acontece com esse social? Automaticamente, quando as coisas acontecem, ponto, o CAGED, tudo é automatizado, e o Ministério do Trabalho, Receita Federal, Ministério Ministério da Saúde, todos ficam tomando conhecimento automaticamente. Então, ficou muito mais célere, muito mais complexo, muito mais simples, na verdade, e um acesso muito rápido à informação. Então, será que hoje já se percebeu que não dá mais para esperar para passar essas informações? Perfeito. De fato, foi uma revolução na parte de tecnologia, principalmente de informação e dados, né? Realmente isso era tudo muito sem integração, tudo muito solto. Então, hoje a questão do social realmente foi sofrido, né? Ele veio de uma forma gigantesca, né, de complexidades, entendeu que poderia ser simplificado e hoje se tornou algo que realmente não é um bicho de 7 cabeças. Claro que as empresas tiveram que investir um pouco em modernizar e levar alguma tecnologia para dentro de casa, não dá para ser mais no papel. Elas tiveram que se reinventar nesse sentido, isso é positivo. Como você falou, as coisas estão mais automáticas, então as informações estão lá. A gente não tem visto ainda assuntos relacionados especificamente de que autuações, já com base em cima do e-social, as empresas sendo penalizadas de alguma forma com relação a isso, tá? Pode ser isso esteja no estágio de amadurecimento, mas os dados estão lá, né? Então, a Receita Federal tem atuado muito forte, né? Saindo da parte isso não aparece muito, né? Mas a Receita tem atuado bastante forte com relação às retenções trabalhistas, tá? Nos últimos anos, essas fiscalizações. Claro, a parte do trabalho vem junto, né? Junto com essas fiscalizações, mas a parte tributária tem sido mais pesada, né? Então, elas não estão deixando passar isso, porque é o que fecha a conta ali no final, é o grande peso da nossa ligação de impostos, dados que não eram tão claros, tá? Então, o que a gente vê, realmente tem empresas que ainda estão sofrendo com a questão do social, dessas informações, tá? E aquilo, é automatizado, e hoje esses dados estão indo para uma central, e você tem o que você falou do FAP, né? Todas as empresas têm uma retenção em folha, para garantir a parte de seguridade do trabalho, né, a segurança do trabalho, vamos falar assim, você paga um seguro contra acidente de trabalho na sua folha, e hoje está se olhando muito a questão dos acidentes, porque isso de fato está impactando. Tanto que agora, se abriu agora nesse período, mês 10, as empresas têm acesso ao FAP, que vai ser pago no 2024, ou seja, seria o FAP, em cima do que você paga em folha para seguros de acidente de trabalho, aquilo, vai ser uma taxação de que aquilo que você paga pode ser 1, 2, 3% em folha, dependendo da sua folha, 1, 2, 3% já é muita coisa, isso pode ser penalizado, você pode sofrer uma penalização, ou seja, se você paga os 3% de seguro de acidente na sua folha todo mês, ou seja, no ciclo de um ano você paga 13 vezes isso, você pode ter uma penalização se você acidenta, se você gera óbito, ou se você coloca pessoas em benefício. Então, isso pode chegar a 6%. Então, é uma conta grande, né? Ainda mais se você comparar aqui. Se eu posso pagar 6%, eu posso pagar ainda menos disso, né? Se o meu fator hoje meu é 3%, eu posso pagar 6%, eu posso pagar 1,5%. Então, eu posso ter um grande desconto. Então, de 1,5% para 6%, a diferença é muito grande, porque as empresas estão gastando o pagamento mensal em folha. Então, isso é automático. O que o governo faz? Ele abriu agora no mês 10, está aqui. Em cima do que você tem, né? Aí é importante que as empresas vejam esse relatório para ver se de fato esses afastamentos, esses acidentes estão relacionados de fato com a sua empresa, porque acontece muito. A gente teve a mudança na legislação do acidente de trabalho, a parte de trajetos, os acidentes de trajetos continuam sendo acidentes de trabalho, mas eles não influenciam mais nesse fator. Então, as empresas precisam olhar um pouco isso, porque, erroneamente, às vezes, esses acidentes de trajeto, ou seja, aquela funcionária que torceu o pé com um salto alto no centro da cidade do Rio, se machucou, encostou para o INSS, isso vai ser penalizado em folha. Então, eles abrem para que vocês verifiquem. Tá ok? Não falou nada?
Estava disponível. Quem olhou, olhou. Quem não olhou vai pagar a conta no ano que vem, se isso vai estar majorado ou não. Tá? E outro impacto também que você falou, rotatividade de funcionários, né? Dependendo da quantidade de funcionários que rodam na sua empresa, você tem essa taxa, né? Vamos falar assim, esse fator congelado. Você vai ser penalizado com relação a isso. Então, isso está muito mais automático. Eu acho que essa percepção de que há um impacto financeiro por trás disso, tem segurança de trabalho, desculpa, está chamando a atenção dos empresários. Bacana. Bom, chegamos aí na reta finalíssima, aí nós temos 4 minutinhos para encerrar o programa. Deixo aí, Cadu, 1 minuto e meio para você fazer suas considerações finais aí. Coloca, por favor, o telefone da doutora ocupacional, como é que faz para achar você? Espaço aberto aí para você. Perfeito. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez. Carlos sabe que aí mora no meu coração. Temos aí uma longa experiência. Foi um grande professor para mim. E, sem dúvida, a gente poder conversar esse bate-papo descontraído para que a gente possa alertar, levar informação para as pessoas com relação a que realmente segurança do trabalho ela tem um impacto ali econômico, tem um impacto social, tem um impacto em pessoas. Isso é fundamental, né? E a gente chama atenção, é que eu costumo falar, você começa a prestar atenção no acidente de trabalho, você começa a prestar a questão de acidente dentro da sua casa, né? Os lugares mais perigosos que existem hoje em dia é a nossa casa e a gente não tem essa percepção de risco. Então é importante que a gente tenha essa visão de que a gente tem situações perigosas que estão em nossa volta e aquilo a gente precisa se proteger, garantir, e a gente está a todo momento tomando decisões, né? Nossa vida é tomar decisões, a gente toma decisões a cada segundo. Quando a gente atravessa uma rua sem ser pela faixa de pedestre, pela passadeira, né? A gente toma a decisão de que a gente quer chegar ao outro lado mais rápido, mas a gente não pensa nas consequências quando a gente não consegue chegar do outro lado dessa calçada sem passar na faixa de pedestre. Então, queria deixar meu agradecimento. Com relação ao doutor ocupacional, a gente está, como eu falei, trabalhando em tecnologia, a gente está levando tecnologia, a gente está junto com nossos clientes, com nossos prospects, entendendo o que eles precisam, levando solução para que a gente possa modernizar isso e para que o RH deixe de fazer saúde do trabalho, ficar controlando vencimento de ASO na mão, que o técnico de segurança fique fazendo planilha de Excel, tem que arrancar os Excels aí dentro dos computadores, porque hoje a gente tem tecnologia para pegar esses dados e trabalhar de fato. Hoje, quem não está utilizando inteligência artificial já está ficando para trás, então tem que usar as tecnologias, está aí disponível, não é só Facebook, Instagram, tem coisa boa para a gente usar no nosso trabalho. Então, a doutora ocupacional está aí à disposição. Qualquer contato você pode fazer aí pelo telefone 21 97 957 3603. Pode falar aí com a nossa Viviane, que é a nossa gerente aí de comercial, que está em contato com os nossos clientes, entendendo, participando, conversando, entendendo quais são as dores operacionais para a gente poder trazer soluções. E se quiser ver o site do doutor ocupacional, digita o quê? DR Ocupacional. Isso, DR Ocupacional. Pedir para o William depois botar nos dados aí para a gente. Perfeito, drocupacional.com.br, só colocar lá, drocupacional.com.br, estamos lá, nossos contatos. Só posso agradecer mesmo aí, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você que está nos ouvindo aí, não tem ideia como é que a agenda desse homem é ocupada. A gente tem que separar um horário aí já há alguns 3 meses para poder ter essa entrevista. Mas, tirando a brincadeira, muito, muito bom ver você, muito bom ver você com saúde, bem colocado, fazendo um trabalho de qualidade. E o Jornal da SG aqui da TV Ondas Play, de portas abertas para você, sempre que você precisar, fique à vontade, volte sempre. O café por nossa conta. E você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela sua audiência. Terminamos por aqui. Até a próxima edição do Jornal da SG, na próxima quinta-feira. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite.